Você já se sentiu numa situação em que você investiu muito tempo ou dinheiro numa coisa que você sente que é tarde demais para desistir? Pois é disso que a gente vai falar hoje. Talvez você tenha caído numa falácia. Добрый день, meu nome é Igor Alcântara e este é o Teorema de Segunda. Nos anos de 1970, um esforço conjunto entre o governo francês e o governo britânico se uniram para construir um avião que seria, então, depois conhecido como o avião Concorde, que a ideia é que fosse o avião de passageiros mais rápido do mundo, que fosse capaz de realizar em cerca de minutos uma viagem entre a Europa e os Estados Unidos e que traria, então, muitos benefícios para ambos os países. No entanto, no meio do projeto, percebeu-se que o custo elevado do projeto seria sempre superior ao lucro que esses governos obteriam em retorno. Só que, com medo de desistir após terem gastado tanto, eles continuaram com o projeto até o final, acabaram desenvolvendo o avião Concorde, mas este prejuízo jamais foi recuperado e ele teria sido muito menor se eles tivessem admitido o erro quando ele foi detectado. Isso é o que a gente chama da falácia do custo afundado, uma tradução literal do termo em inglês, que é o sunk cost, ou a gente também pode chamar da falácia do custo irreversível. O que é um custo irreversível? É basicamente aquele custo que foi investido, ele já foi investido, você não tem como recuperar. É, por exemplo, um equipamento que você comprou e você não tem como mais retornar para o vendedor, ou mesmo um imóvel que você adquiriu que não tem como revendê-lo, um carro, etc. Este é o custo irreparável. Muitos investimentos, e esperamos que a maioria deles, você consegue retornar em termos de lucro tudo aquilo que foi investido. Mas muitas vezes não é isso que acontece. E isso acontece não apenas em questões econômicas e financeiras. Você já se percebeu numa situação, por exemplo, que você está num relacionamento longo, que não está funcionando há bastante tempo, mas você pensa em continuar apenas porque você já investiu tanto tempo naquele relacionamento? Ou mesmo você está numa carreira ou uma empresa que você já está há tanto tempo que você pensa, não vale a pena eu mudar agora, nessa altura do campeonato? Todos esses são exemplos da falácia do custo irreversível. Às vezes, você investiu bastante fichas num determinado jogo em que aquelas fichas que você investiu, elas já foram perdidas. E para tentar recuperar elas, você continua investindo mais e mais e mais, até o momento em que você não tem mais nada para investir. Isso pode ser, como eu disse, dinheiro, isso pode ser tempo, isso pode ser questões da sua saúde mental. Estudos indicam que quanto mais você investiu em determinada coisa, maior é a tendência de que você continue fazendo isso. Isso é um fenômeno que foi observado, por exemplo, nos sistemas de pirâmide. Aquelas pessoas que investiram bastante capital emocional e financeiro e de tempo numa determinada pirâmide, um determinado golpe de pirâmide, a gente pode dizer, eram aquelas que mais se recusavam a reconhecer que aquilo tinha sido um erro, ou mesmo a reconhecer que elas tinham caído num golpe. São aquelas pessoas, por exemplo, que investiram tanto e tentaram convencer amigos e parentes a investirem naquilo também, que chega a um ponto que a pessoa se vê numa determinada situação que ela não acha que tem a opção de reconhecer que está errada e voltar atrás. Ela continua colocando mais fichas naquilo dali, até que chega um ponto que o inevitável acontece e ela tem que admitir aquele erro. Muitas vezes é mais vantajoso a gente admitir isto antes. Isso acontece até no dia a dia com coisas menos dispendiosas, como, por exemplo, investir numa carreira ou investir em ações em criptomoedas. Por exemplo, você já se viu com certeza numa situação em que você está assistindo um filme, você já assistiu mais da metade daquele filme e o filme está péssimo, você tem certeza que você não gostou do filme e não vai gostar do filme a partir dali. Ou mesmo um livro, só que você continua assistindo até o final, porque você pensa, eu já gastei o dinheiro deste ingresso, por exemplo, ou já gastei o meu tempo aqui, então eu vou continuar fazendo isso daqui até o final para valer aquele investimento.
E isso é considerado uma falácia, em alguns livros é chamado de viés. Por quê? Porque você está usando informações do passado, que são o que você já investiu, para tomar decisões em relação ao futuro, o que é como você deve investir o seu tempo ou dinheiro restantes. Sendo que isso é uma falácia. O fato de você ter perdido alguma coisa no passado não te obriga a continuar investindo naquilo no futuro. Porque o que você perdeu, você já perdeu. Você pode pegar os recursos que te faltam, mudar de ideia, mudar de carreira, mudar de filme e aí ter uma chance maior de ter um lucro com o que te restou. E nesses tempos de polarização política muito exagerada, a gente vê isso também acontecer. Aquelas pessoas que primeiro e com mais força e entusiasmo se engajam em determinada causa ou em determinado candidato, determinado político, determinada questão, como por exemplo a Terra plana, são aquelas pessoas que mesmo ao reconhecerem que estão erradas, e reconhecerem, eu digo, para si mesmas, elas entram então num estado de negação que elas se tornam ainda mais fanáticas e mais fervorosas, porque elas investiram bastante tempo, reputação e perderam inclusive amizades por causa daquilo, que reconhecer que estavam erradas seria para elas um prejuízo ainda maior. Então elas, mesmo sabendo que aquilo não faz sentido, elas começam a criar mais mentiras para si e para os outros e começam a se afundar cada vez ainda num poço que parece não ter fundo, mas uma hora tem. E por que a gente toma esse tipo de decisão? Os motivos são principalmente dois. Um, eu já falei, que é você usa informações do passado para tentar prever coisas do futuro. E isso muitas vezes é um erro. Mas segundo que você admitir que estava errado e desistir de uma determinada coisa passa uma imagem de fraqueza perante a sociedade. E nós somos seres sociais. Nós precisamos demonstrar força. Isso faz parte de criar vínculos sociais mais fortes e te tornar uma pessoa influente no meio em que você vive. Então, admitir fraqueza é ruim para a gente. A sensação de perda, ela causa um impacto negativo muito maior do que a sensação de ganho causaria um impacto positivo. Por isso, a gente continua se afundando ainda mais nesse poço. Por isso que uma pessoa que já foi provada por A mais B, por exemplo, de que a Terra não é plana, ela internamente entende aquilo, ela reconhece aquilo, mas ela continua negando a realidade em relação àquilo. E outros estudos também demonstram que quanto mais a pessoa investiu numa determinada ideia, mais provável é de que ela ache que a escolha dela não foi um erro, de que ou a escolha dela era a única escolha possível naquele momento, ou de que as coisas que levaram algo a dar errado foram culpa de outras pessoas, como por exemplo, pessoas que tentaram impedir que aquilo acontecesse, e daí nascem muitas conspirações, ou mesmo ela entra num estado de negação total de achar mesmo que aquilo foi um fracasso. Então, isto é um problema. Eu tenho uma experiência pessoal, por exemplo, de que eu larguei uma faculdade de medicina no 5º ano, sendo que todas as pessoas falaram, você já fez 4, por que você não termina? Sendo que eu tinha investido tudo isso daqui e eu decidi pegar minhas fichas restantes e ir para uma outra carreira. E é isso que às vezes você tem que fazer. Não é sempre que você tenha que desistir, obviamente, você tem que fazer exatamente o cálculo correto se vale a pena continuar investindo naquilo ou se aquilo já é uma causa perdida. Mas quando você perceber que é uma causa perdida, não continue jogando mais fichas, porque um momento você não vai ter nenhuma ficha mais para jogar. Chega um determinado momento em que você esquece aquelas fichas que você já apostou, porque aquilo já foi perdido de fato, e você pega as outras e você investe em uma outra coisa e você de fato faz uma mudança. Então, muito cuidado, não vamos cair então nessa falácia que ela pode ser muito prejudicial. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, meu nome é Igor Alcântara. Não esqueça de nos acompanhar nos nossos diversos canais de redes sociais e entre lá no nosso site para conhecer melhor o nosso trabalho e nos apoiar em intervalodeconfianca.com.br. É isso aí, tchau, tchau, Nashla Danol. Até derrubei o microfone. Derrubei não, só pendurou.